Olá, tudo bem com você? Eu sou o Ricardo, da Orbe Conte Inteligência Contábil. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alguns erros que um microempreendedor, o MEI, comete que ele não poderia cometer. São erros que são erros simples, mas que podem comprometer o seu CNPJ, podem comprometer as suas finanças. O primeiro erro é não pagar a guia das MEI. Sempre que você abre uma MEI, a partir do momento que você abre MEI, independente de você ter ou não faturamento, você está obrigado a pagar essa guia. Ela não está relacionada ao seu faturamento ou à movimentação da sua empresa. Uma vez que eu abrir, você precisa pagar a das MEI. Então esse é o primeiro erro e é o erro mais comum entre os microempreendedores. Sabe-se hoje que 50% das MEIs elas estão inadimplentes, isso mesmo, 50%, são mais de 14 milhões de MEIs no Brasil, sendo que 50% estão inadimplentes. O segundo erro é não se preocupar com as obrigações. Todo MEI, por mais que ele seja um processo simples, mas ele tem algumas obrigações, como por exemplo, enviar a declaração anual, que se envia normalmente até o mês de maio, você tem que enviar, gerar as parcelas para pagar, cuidar da declaração de imposto de renda, fazer o livro caixa. Então são obrigações que o microempreendedor tem que cuidar, ele tem que manter, principalmente a declaração anual. Então são coisas que tem que fazer. Então não fazer a declaração anual vai fazer o quê? Vai gerar multa, vai gerar algumas situações que vão prejudicar aí a sua MEI, que vão prejudicar você até mesmo como pessoa física. Um terceiro erro muito comum é não separar as finanças da empresa da pessoa física, da pessoa jurídica. Então muita gente mistura tudo, pessoa física, pessoa jurídica. Então se você é um MEI, se você realmente tem uma empresa e quer crescer, separe os seus gastos da pessoa física e os gastos da pessoa jurídica. Isso é fundamental para o sucesso do seu negócio. O quarto erro é não guardar os comprovantes de compras e de despesa. O que acontece? Quando você vai fazer no final do ano, quando você levanta o seu faturamento, daí você tem que ver se você tem que declarar ou não o imposto de renda, esses comprovantes, esses documentos fiscais de compra e de despesa, eles vão facilitar a sua vida e vão diminuir o seu imposto de renda a pagar. Isso mesmo, o MEI também tem que declarar o imposto de renda na pessoa física, não necessariamente MEI, mas o CPF por trás da MEI, ele tem que fazer declaração de pessoa física, do imposto de renda. E quando você tem notas de despesas e notas fiscais de compra, isso vai diminuir o seu imposto a pagar, tá certo? Então, não guardar os documentos, os comprovantes de compra e de despesa é um grande erro também que os MEIs cometem aí. Um outro erro muito comum é as compras, principalmente para comércio, para quem tem MEI de comércio, é comprar acima de 80% do limite do faturamento do MEI. O que acontece? Se eu tenho um limite no MEI, um limite de faturamento, o meu limite de compra é de 80% do meu faturamento. Então, se o limite do MEI é 81 mil, eu posso comprar até 80% desse valor, que vai sair 64.800. Eu não posso ultrapassar esse limite em compra. Então isso é muito comum também, principalmente para o pessoal de comércio, acabam comprando acima desse limite. E o último erro muito comum é ultrapassar o limite do faturamento. Isso mesmo, o limite do faturamento do MEI, hoje em 2023, é de R$81 mil. Então, você tem que se cuidar para não ultrapassar esse limite de faturamento, porque quando você ultrapassa esse limite de faturamento, você vai ter problemas de desenquadramento, você vai ter grandes problemas aí na sua empresa e pode ser desenquadrado, passar por um Simples Nacional, e se não ver, passar ainda por um presumido e ter que entregar obrigações, pagar multa, enfim, ter um monte de consequências ou inconsequências aí pelos seus atos. Tá certo? Erros comuns que os microempreendedores cometem, mas tem que ficar ligado para não cometer isso aí, para não ter problema no seu CNPJ. Tá certo? Espero ter ajudado você. Se for alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar você. Um grande abraço.